Então vamos começar a parte 2 aqui, lendo um comentário do Mister dos Santos, que ele deixou na parte 1. Se você ainda não assistiu a parte 1 dessa série, Como Deixar de Ser Escravo da Sua Libido, volta lá, assiste a parte 1, que senão você não vai entender nada aqui agora, né? Então, na parte 1, eu estava falando sobre como que a libido não é, a sua libido exacerbada não é o problema em si, é apenas um sintoma do grande problema e que nós teríamos que ir na raiz do problema para poder compreender o que está acontecendo com esse negócio. Sua libido não te deixa em paz, você fica o dia inteiro pensando em sexo, toda mulher que você vê na rua, toda mulher que interage com você, você quer comer, não interessa se ela é nota 8, 9, 10 ou 3, 4, 5. E então, também falei que você, desde a sua infância, vem trocando, vem substituindo, vem abdicando da sua autenticidade em troca da aceitação social, em troca desde bebê pequeno, você abdicava daquilo em troca do apego dos seus pais e como naquele processo você também se tornou apegado a eles e se tornou também apegado à vida social, a interações sociais e relacionadas, e como que o fato de você estar sempre jogando a sua autenticidade para debaixo do tapete, como que isso fez com que o que você realmente é está escondido. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, alguns de vocês, depois de várias décadas, o que você realmente é, a sua essência, está escondido e, em muitos casos, está totalmente esquecido. Então, foi assim que terminamos a parte 1. E agora, né, novamente com o meu mapinha aqui, vamos começar a parte 2, conforme eu avisei no final da parte 1, que vamos abordar aqui uma máxima délfica que normalmente é atribuída, né, ao filósofo grego Sócrates, a máxima conhece-te a ti mesmo. Que, na verdade, essa aí é uma inscrição que se via na entrada do oráculo de Delfos, na Grécia, que é um templo dedicado a Apolo. Então, conhece-te a ti mesmo se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento das outras pessoas, do mundo e também do universo. A inscrição está incompleta e ela seria: conhece-te a ti mesmo e desvenda. Conhece-te a ti mesmo. A inscrição está incompleta. E no caso da inscrição completa seria: conhece-te a ti mesmo e desvendarás os mistérios das estrelas e do universo. Por quê? Como assim? Que chave é essa, né? Então, de acordo com a lei hermética da correspondência, o macrocosmos se encontra no microcosmos e vice-versa. Tudo aquilo que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para você poder ter uma ilustração melhor disso. O que está no macrocosmos se expressa no microcosmo, o que está do lado de dentro se expressa do lado de fora e vice-versa. Então é assim: se você é um camarada que chegou do serviço, lá está com a sua mochila, ou com a sua briefcase ali, ou não interessa, né? E simplesmente joga as coisas para lá, joga o seu negócio, pega o seu sapato, joga para lá. Se você é um camarada que come as coisas lá na cozinha, lá e lava de qualquer jeito, ou nem lava, se você é um camarada, ou seja, um camarada desleixado com essas coisas, com as coisas materiais, com as coisas mais imediatas do seu dia a dia, com toda certeza, você também vai ser desleixado nas suas interações afetivas, nas suas interações sociais, nas suas interações profissionais, na sua abordagem das coisas. Você também vai ser desmazelado, desleixado.
Então, uma pequena característica, uma coisa bobinha, né, do seu macrocosmos, que aí estaria sendo representado pela parte física, a maneira que você é desleixado fisicamente, você vai trazer essa característica, vai apresentar essa característica também em áreas mais sutis, mais difíceis de serem detectadas, porque um cara desmazelar, o seu desmazelo físico é fácil de ser detectado. Mesmo que você não mude, você repara que a sua cozinha está imunda, que o seu fogão, as suas panelas já estão incrustadas. Você repara que está tudo fora do lugar, está tudo empoeirado, você repara. Mas você não consegue ser tão atento quando isso acontece na hora que você está conversando com o seu amigo, na hora que você está atendendo a um cliente ou a um paciente, não sei, né? Qual que é a sua área aí. É mais difícil você perceber isso. Outra metáfora que eu gosto muito de usar, que eu já usei várias vezes com o pessoal do CHI, a respeito dessa conexão, dessa relação entre o macrocosmos e o microcosmos, é na parte energética, na parte espiritual, por assim dizer, onde você vai comparar você com uma gota que a gente tira do oceano. Então vamos lá, o todo, o macro, seria o oceano, e você vai lá com um conta-gotas e retira uma gotinha lá do oceano e leva essa gotinha para ser analisada clinicamente, vai lá num laboratório para analisar clinicamente, analisar a bioquímica lá dessa gota. Na hora que você fizer essa análise, você vai constatar que ela tem a mesma natureza, a mesma genética, por assim dizer, que apresenta o oceano todo. Então, uma gotinha, que no caso aí, pela analogia, é você, tem a mesma essência do todo, que o oceano representa, no caso agora, né, você sendo a gotinha, o todo seria o quê? O etéreo, o éter, o cosmos, o logos. Isso que o pessoal das religiões institucionalizadas chamam de Deus. É lógico, essa é uma abordagem panteísta, emanacionista, né? Porque eu abordo a espiritualidade de uma maneira universalista, uma maneira universal, né? Então eu seria um espiritualista, universalista, panteísta, emanacionista. Vamos completar aí, equilibrista, taxista. Então, vamos falar sobre as implicações disso. Então é o seguinte, algumas perguntas são pertinentes aqui agora, e eu até fiz questão de digitar aqui, deixar aqui no meu mapa aqui, para eu não esquecer nenhuma palavra de nenhuma dessas perguntas, né? Então, ó, se você não se conhece, se você, né, se a sua autenticidade, se o que você está escondido, está esquecido, está reprimido, já faz parte já do seu subconsciente. Se isso aí está acontecendo, como é que você, sem conhecer a si mesmo, como você pode fazer planos em curto, médio, longo prazo, não interessa. Como é que você vai fazer planos? Você não conhece. Imagina que você quer fazer um acampamento numa área, você quer fazer uma viagem aí para um outro estado ou para um outro país aí, você vai conhecer a porção da natureza, né? Vai querer conhecer a natureza desse país, e para isso você vai acampar nos locais. Como é que você vai planejar os seus acampamentos se você não estuda, não conhece a área? Você não sabe se lá é úmido, se é seco, se faz frio, se é calor, você não sabe os tipos de animais, de insetos com os quais você vai ter que lidar, você não sabe nem que tipos de animais, que tipo de vida você vai encontrar lá, meios de locomoção, né, etc, 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 etc. Você não conhece, como é que você vai fazer planos? E o pior é que tem gente que faz esses planos. A maioria das pessoas é assim, nem se conhece direito, faz planos. Por isso que vira e mexe, muda de faculdade. Eu conheço gente que já fez não sei quantas faculdades. Ah, não, não é isso. Ah, não, não é isso. Ah, não, não é isso. Não é isso. Tentei isso, tentei... Pô,
né? Porque eu ainda presto tutoria, lógico, né, de conversação de inglês, tenho alunos que variam de idade de, sei lá, de 15 anos de idade até 60 anos de idade, eu tenho alunos de inglês. De vários tipos de background, né? E muitos deles são estudantes, muitos deles já até formaram e falam, não, eu fiz tanta faculdade, até... E quanto mais recente a galera, quanto mais jovem, mais confusa parece que eles estão a respeito de si mesmos, né? Então, você não se conhecendo, qualquer plano que você fizer, logicamente, fatidicamente vai dar errado. Tudo bem que com a ajuda da sorte ou alguma coincidência, né, você pode acertar aqui ou ali, mas basicamente, né, você não conhece. Imagina um engenheiro, o cara é engenheiro, formou pagando pelo diploma, né? Então, como é que ele vai projetar uma edificação qualquer se ele não sabe? Vai dar merda aquilo. Né? Coitado de quem for morar lá. Lembra daquele cara, como é que era o nome dele mesmo? Sérgio Naia? Não, posso estar falando besteira aqui, né? Eu lembro que teve um camarada na década de 90, se não me engano aí, lá no Rio de Janeiro, lá os prédios né? Teve um prédio lá que o prédio simplesmente desmanchou, né? Com gente morando e deu uma merda do cacete, caiu o prédio lá, acho que foi no Rio de Janeiro, para variar, um negócio assim, não lembro de muito bem não, tem muito tempo que eu parei de assistir televisão, né? Agora uma outra pergunta que eu quero que você reflita sobre ela, né? Faça uma pequena reflexão. Então, olha só, se você não se conhece, como vai saber quais ideias são as suas e quais ideias são influências de terceiros ou da televisão? A maioria do gadão gadoso aí vive repetindo coisas, né, que escuta na televisão. Aliás, se não passar na televisão, ele nem acredita que existe, né? Quantas vezes eu não falo sobre permacultura e neguinho não conheço, não, mas já falou, já passou isso aí no Fantástico, no Globo Repórter, nem sei se existe Globo Repórter ainda, né? Se não passar, no oráculo global dele lá, é como se não existisse, né? Então, a pessoa que não se conhece, não sabe quais são as suas próprias ideias, como é que ela vai saber se o que ela está falando, o que ela está defendendo, até mesmo o que ela está sonhando e planejando e almejando e achando que realmente quer para a vida dela, como é que ela sabe que isso aí é uma ideia dela? Ou não é influência de criação, influência do lugar onde trabalha, ou influência das pessoas com as quais ela cresceu, ou influência da escola, ou da faculdade, ou influência de alguma religião? Como é que ela sabe disso? Né? Então, mais uma pergunta. Se você não se conhece, como você vai localizar os teus pontos fortes e, muito mais difícil, como é que você vai ter a humildade de localizar e reconhecer e localizar os teus pontos fracos? Né? Porque os seus pontos fortes, a galera normalmente elas elogiam, mas os seus pontos fracos, normalmente não tem ninguém, a não ser um amigo seu, ou talvez seu pai, sua mãe, ou um irmão seu, não sei, uma pessoa mais íntima sua vai falar, pô, meu irmão, você vacila nisso pra caramba, pô, até hoje você não percebeu isso ainda não, que você vacila pra caramba quando a situação é assim, assim, assim? Mas, né, cada vez mais raras essas pessoas e também cada vez mais intolerantes a qualquer tipo de crítica as pessoas estão se apresentando. É por isso que a meditação é fundamental se você é um buscador sincero, né? Antes de mais nada, você tem que ser um buscador de si mesmo. Porque enquanto você não se encontrar, você não vai encontrar mais nada. Tudo vai vir com a filtragem de influências externas antes de chegar aos seus olhos. Então nessa situação, você ainda tem olhos que não enxergam, você ainda tem ouvidos que não ouvem, né? Ouvem, mas não compreendem o que está ouvindo. Sempre deturpa tudo, né? Os olhos têm um filtro, né? Filtro com flores e unicórnios e arco-íris e Lala Land. Lala motherfucking land. E mais uma pergunta ainda, né? Vamos colocar um pouquinho mais de pressão em cima. Então, se você não se conhece, como você vai saber as origens das suas aflições e das suas angústias? Então isso aí
depois que você, logicamente, assistiu a parte 1 mais uma vez, viu tudo que foi exposto lá a respeito do assassinato da sua autenticidade, né? Ali não houve um assassinato de reputação, não, porque você ainda nem tinha uma, né? Ali você foi gradualmente, pouco a pouco, assassinando a sua própria autenticidade, empurrando para debaixo do tapete. Tem gente que nem foi no tapete, não. Tem gente que já abriu uma cova ali, né? 6 feet under e, pufo, jogou lá e enterrou e não quer mais saber. Vive uma vida totalmente falsa. Fica aí seguindo os outros no Instagram, imita corte de cabelo. Começa a fazer coquezinho com barbichinha, tudo direitinho. Puta que pariu, que nojo esse negócio. Uma vez que eu vejo camarada com coquezinho, com a barbichinha, dá vontade de ir com tesoura de podar grama, puf, cortar aquela marmota, vira homem, rapaz. Para com essa palhaçada, fica seguindo Rede Globo. Na minha época, né, que eu assistia televisão, o pessoal, quem ditava essas modinhas de como que ia ser o cabelinho, como é que ia ser a barbichinha, como é que ia ser... Quem ditava essas modas era a MTV, né? Agora eu não sei, nem sei se existe a MTV, nem sei se existe essa porcaria, né? Porque no Brasil teve uma época que também, pelo que os meus alunos me falavam, era a tal de... Nem sei se é novela essa merda, na Rede Globo, tal de Malhação. Era aquilo ali que ditava, né, como é que o cara ia se vestir. Então... Ninguém tem originalidade nenhuma. Até o pessoal que é rebelde, né? igual os metaleiros, góticos, né? Eles têm suas modinhas. E quem diz essas modinhas normalmente é a grande mídia. Porque, afinal de contas, como que eles descobriram essas modinhas? Tenho certeza absoluta que não foi lendo nenhum livro que presta. Não foi lendo nenhum livro que presta, entendeu? Que você ficou, sabe, conhecendo essas modinhas. Agora eu sou metaleiro, agora eu sou doom, agora eu sou trash, agora eu sou... Entendeu? Agora eu sou fã do Nightwish. Como é que vocês... Entendeu? O próprio pessoal punk. Todo dia eu vi um comentário, não, mas o punk, acho que foi minha live falando sobre como que a música, né, ela influencia a sua cabeça, né? Teve um maluco lá que falou assim, não, mas eu concordo com as paradas lá, mas no movimento punk, não, o movimento punk foi orgânico porra nenhuma. Estuda o negócio direito. Ó, não precisa estudar muita coisa, não, vai a fundo, leia sobre a história dos Sex Pistols e do empresário deles. Empresário, banda punk com empresário, ó. Se fosse punk mesmo, punk, por isso que eu falo, punk mesmo é aqueles malucos daquela mesma época, um pouquinho depois ali em São Paulo. Aquilo que era punk mesmo, os punk de periferia. Os bichos eram punk mesmo, entendeu? Os analfabetos da porra, entendeu? Não tinha nada de negócio de empresário, você precisava ver os nomes das bandas. Puta que pariu. Você pensa em Ratos de Porão até que foi uma coisa até que mainstream, se você for comparar com aqueles punk de periferia lá de Sampa mesmo, na época, né, no começo dos anos 80. Aquilo que era punk, muito mais punk do que os punk mesmo lá da Europa. Mas, então, se você não consegue, né, saber nem quais ideias são suas, se você não tem o autoconhecimento, como que você vai conseguir acessar áreas mais sutis ainda, que é onde que residem as suas angústias, os seus medos, né? As suas aflições, as suas repressões, né? Principalmente no que diz respeito a alguns traumas que você possa ter. A maioria das pessoas tem pelo menos um, no mínimo um. Grande maioria das pessoas. Difícil alguém que não tenha passado por alguma experiência traumática, principalmente na infância, né, especialmente na infância. Pode ser que aconteça depois? Lógico. Enquanto você está vivo, pode acontecer alguma coisa traumática. Um dia antes de você morrer, pode passar por uma experiência traumática. 1 hora antes de você morrer. Né? Mas na infância, porque na infância você é completamente o quê? Inocente, dependente, necessita de tudo daqueles que são responsáveis por você. Né? Então, essas são reflexões que eu vou deixar agora para você fazer, né? Para que a gente possa abordar a última parte aí, a parte 3 desse nosso assunto, que é como que você vai ficar
livre dessa escravidão que você tem da sua libido exacerbada. E eu acho que vai ficar em 3 partes, no máximo, de acordo com o que eu estou vendo aqui, né? E é lógico que essas perguntas que eu deixei aqui, dependendo dos comentários, né? Comentários bons, né? Eu vou trazê-los para a parte 3, mas na parte 3 nós vamos abordar os principais sinais de que você não se conhece. Para quem ainda está boiando, mesmo depois da parte 2, mesmo depois de ter assistido aos meus vídeos sobre meditação, mesmo depois de ter assistido à minha série O Poder da Solitude, se você caiu aqui de paraquedas, não conhece meu canal ainda, assista a minha série O Poder da Solitude. São 3 ou 4 partes, se não me engano, 5 ou até mais, se bobear. E aos meus vídeos falando a respeito de meditação ativa. Tenho já 2 vídeos comentando sobre a libido, mas de forma mais superficial, mais direto ao ponto. Mas essa aqui é uma sériezinha um pouco mais especial e é lógico, nunca vou parar de falar desse assunto, porque nós temos aqui o foco do meu canal aqui, que é a desapego e independência emocional, e vamos levar isso ao máximo, né? Até o desapego que vai fazer você encarar a morte de uma maneira completamente diferente, né? Então nós não vamos parar de falar desse assunto aqui. Então, para a próxima, para a parte 3, né? Os sinais, separei aqui uma meia dúzia de sinais aqui, que vão mostrar que você não tem absolutamente nenhum conhecimento a respeito de si mesmo. Então vão ser dicas boas, não perca a parte 3. Não vou falar aqui agora porque eu quero falar bem falado de cada um desses sinais, então senão vai ficar muito longo o vídeo. E a maioria das pessoas não tem paciência de assistir tudo, e isso aqui é uma sériezinha muito importante, eu quero que a galera que esteja assistindo tudo, né? E para no final eu vou falar, logicamente, de como seria, além da meditação, alguma outra estratégia que você pode usar para poder você fazer uso da sua inteligência para driblar a sua parte biológica, porque é isso que faz a diferença entre o homem e os outros tipos de animais, né? É o seu córtex pré-frontal, né? O cérebro reptiliano, o cérebro mamífero, isso aí nós temos, outros animais também têm. O que diferencia a gente? É o córtex pré-frontal. Então você tem que ser capaz, lógico, por definição, você tem que ser capaz, não é Homo sapiens sapiens, você tem que ser capaz de usar essa parte aqui para poder driblar as partes mais antigas do seu cérebro. Vou abordar esse assunto também na parte 3. Então, até a parte 3, aqui é o tiozão, aquele abraço de sempre, over and out.